Paz com você, meu caro amigo e irmão. Novamente, boa noite a todos. Boa noite. É sempre muito satisfatório quando nós temos a oportunidade de falar da doutrina espírita, de falarmos do Evangelho de Jesus. E o tema que eu escolhi para nós falarmos hoje, para a gente estudar, para falar a verdade, deve fazer mais ou menos uns 20 anos que eu não falo sobre. Ele me traumatizou em uma determinada época, né? Quando eu fazia parte do Bezerra de Menezes. Os amigos mais próximos conhecem a história, mas eu estava passando por umas semanas um pouco vaidosas, vamos dizer assim, devido a alguns elogios que eu estava recebendo na época, de algumas explicações do Evangelho que eu estava fazendo. E no Bezerra de Menezes, nós abrimos o Evangelho ao acaso e comentávamos. E quando eu abri o Evangelho, ele caiu nessa página, a verdadeira propriedade. E quando eu olhei para a página, eu disse de mim para comigo mesmo: quanta coisa dá para falar dentro disso? Dá para falar horas. De repente, desapareceu. Eu não consegui achar uma linha do que falar. Mas aí os amigos estavam presentes e eles me socorreram. E eles falaram. Quando estava terminando a explanação do Evangelho, eu consegui falar um pouquinho. É como se eles tivessem me dito: não se envaideça, porque o trabalho não é teu. E é uma realidade. Às vezes, nós nos posicionamos de algumas formas que é necessário que os nossos irmãos da espiritualidade amiga venham nos dar um chacoalhão para que a gente possa acordar para as realidades do tempo. E desde então, eu não falei mais sobre a verdadeira propriedade. E hoje nós vamos comentar um pouco a respeito. Está nesse meu Evangelho, na página 206, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo, e não a posse real. O que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é do uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém de tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que têm curso neste país, mas não carrega dos que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazeis provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ele tem ainda mais um trecho, mas a parte que mais me importa é esse, né? Bem, quando nós falamos em propriedades, geralmente nós nos atemos aos bens que nós temos aqui na Terra, aos nossos bens físicos, a uma empresa, a uma residência, ao nosso carro, às vezes alguns irmãos até mesmo alguma determinada vestimenta. Nós nos atemos aos bens físicos. Algumas pessoas vão além disso
considera-se propriedade os seus familiares, o marido para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos. Então nós vemos assim, essas são as posses físicas, as posses que nós temos aqui na terra, enquanto nós convivemos aqui, a qual no Evangelho está bem especificado. Nós apenas usufruímos desse produto. A minha casa, ela é uma casa temporária, porque a partir do momento em que eu for chamado a deixar o plano físico, eu não vou levar a minha residência, ela vai ficar aqui. Os bens materiais a qual nós temos, todos eles permanecerão na terra. Nada irá comigo. E muitas vezes o que vai acontecer é que os chamados herdeiros vão brigar pela posse, vão brigar pelo pouco que nós deixarmos, achando que cada um tem mais direitos do que o outro. Mas é interessante nós observarmos que essa posse, esse desejo de ter, ele pode partir a partir de um livro para uma propriedade grande. Eu me lembro de uma história no Asilo Lar de Jesus, em que me era contado, porque eu não estava nessa época ainda, que o Ismael, nosso querido amigo de outros tempos e de agora ainda, ele dizia o seguinte, que tinha um senhor no asilo, que ele era muito apegado a um radinho de pilha. Aquele rádio, para todo lugar que ele ia, ele estava com aquele rádio. E um dia, ele desencarnou. Evidente, nós também passaremos pelo processo. E as coisas deles estavam lá no quarto, e eles foram retirar as coisas do quarto para colocar um outro interno. Não dá para deixar o quarto de luto. E o rádio foi passado para outra pessoa. Só que quando essa pessoa encontra o rádio, ele deu um estouro e queimou. Como que se estoura um rádio a pilha? Não deu um estouro. Ele fez um barulho, né? E deu um estalo e queimou o rádio. Como que um rádio a pilha queima? Eu nunca ouvi falar isso. Mas aquele queimou. Então eles chegaram a uma conclusão. Foram até o quarto, fizeram uma prece, retiraram as coisas dele, guardaram num determinado lugar, deixaram guardada por um período para depois fazer uso de uma outra forma. Chegaram à conclusão de que aquele bem a qual ele era apegado, para ele realmente era muito importante. Então nós vemos assim, cada um se apega a algo diferente. Nós muitas vezes, num estado de sentimento de proprietários, nós acabamos sufocando as pessoas que estão à nossa volta. Nós acabamos impondo sobre elas as nossas vontades, sem avaliarmos que eles são individualidades e como individualidades também têm os seus direitos. Basta nós nos posicionarmos e analisarmos como eu me sentiria se eu estivesse na posição dessa pessoa, com que recebendo aquilo que eu estou aplicando a ela, como eu me sentiria? Então nós vemos que nós temos muito ainda o que aprender dentro da vida física, para nós podermos viver a verdadeira vida do Espírito, a vida espiritual. As imperfeições que nós temos são as imperfeições no Espírito, não são imperfeições do Espírito. E isso eu estou me referindo ao orgulho. O orgulho a qual nós por muitas vezes nos leva à vaidade, nos leva à soberba. Essas são propriedades que estão infundidas em nosso ser. Como eu disse,
não faz parte do Espírito, ele não pertence ao Espírito. São coisas que nós desenvolvemos e mantemos. Que no momento certo, quando nós trabalharmos da maneira certa, nós vamos nos despir dessa vaidade e aí ele deixará de fazer parte do Espírito, porque ele não pertence a ele. Quando nós recebemos de alguém uma crítica, como nós reagimos? Vamos dizer assim que alguém olha e fala, olha, o Sérgio é um adúltero, uma calúnia. Mas como eu me posiciono diante disso? O Sérgio é um ladrão? O Sérgio, ele é uma pessoa desonesta? Como que eu me comporto? Eu me comporto com tranquilidade, com sobriedade, ou eu me irrito, ou eu me ofendo? É muito interessante que eu já ouvi uma colocação do Leandro Carnal, e ele diz o seguinte, que aquilo que falam de nós, se não é verdade, nós não temos por que nos ofender, porque não é verdade. E se é verdade, nós não temos por que nos ofender, porque é verdade. Mas nós queremos justificar, nós queremos mostrar que aquilo não é verdade. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o quê? Com o que estão dizendo ao nosso respeito, ou com o que os outros vão dizer a nosso respeito? Eu acredito que é no segundo ponto, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, como que os outros vão agir em relação a nós. Tem uma historinha que a maior parte dos amigos aqui já conhecem, mas que eu gosto muito, porque eu li quando eu tinha uns 9 anos de idade. E é uma história que me marcou e me chama a atenção até hoje. E um senhorzinho, já de uma certa idade, cabelos grisalhos, ele tinha uma mulinha e ele resolveu levar a mulinha para vender na feira. Então ele chamou o filho, que era um mocinho, e falou, olha, prepare a mulinha porque nós vamos levá-la para vender na feira. O menino deu um banho na mula, passou a raspadeira, deixou a mula linda, se é que se tinha jeito de deixar linda, né? Porque tadinha da mulinha, estava só o pó. E eles então saíram estrada fora em direção à feira. Quando eles estavam andando, encontraram algumas pessoas que olharam e falaram, olha como são tolos, por que não monta o idoso na mula e o menino que é jovem puxa o animal? E assim ele não se cansa. Não, meu filho, eles têm razão, montarei eu a mula. E montou. Andando um pedaço, encontraram umas pessoas que falaram, olha que homem desalmado, monta no animal e deixa a pobre criança puxando-o. Meu filho, não é que eles estão certos? Façamos o seguinte, monte você a mula e eu puxo. E foi puxando o animal. Mais à frente encontraram outras pessoas que disseram, bom dia, meu príncipe. Mas eu não sou um príncipe. É assim? Pois só um príncipe anda assim, de lacaio às rédeas. O senhor pensou e falou, ele tem razão. Montemos os dois na mula. E assim montaram os dois na mula. Andaram mais um trecho, encontraram outras pessoas que perguntaram, aonde vão? Iremos à feira para vender a mula. Como são tolos! Com ambos montados a mula, quando chegar lá, ela vai estar um bagaço. Ninguém vai querer comprar esse animal. Ele disse, meu filho, não é que eles estão certos? Carreguemos nós a mula. Quem sabe assim, nós consigamos fechar a boca do mundo. Pegaram a mula, colocaram as costas e foram tentar carregar o animal. Quando alguns jovens passaram e gritaram, olha a prede de 3 burros, não sei quem é mais burro, se quem está em cima ou se quem está embaixo. Ele então soltou o animal e falou, eu sou o mais burro, porque desde o momento em que eu saí de casa,
eu tenho tentado fazer o que os outros querem e não o que eu quero, com a esperança de que assim eu consiga calar a boca do mundo. Mas acabo de descobrir que morre louco quem tenta contentar a toda a gente. Então é uma história de criança, porque isso estava em uma cartilha do Caminho Suave, mas é interessante para nós analisarmos no contexto a qual eu coloquei. O que falam de mim é o que dizem a meu respeito, mas não me define. A maneira como eu me comporto e como eu me porto, essa sim, mostra quem eu realmente sou. E volto a repetir, se é verdade, eu não tenho por que me ofender. E se é mentira, também não preciso me ofender, porque não é problema meu, é problema de quem eu disse. Então, é melhor nós nos comportarmos. Nós somos ciumentos por natureza. Essa é uma propriedade que nós temos. É uma verdadeira propriedade que faz parte do ser humano, mas que não pertence ao ser humano. Que pode ser abolida a qualquer momento, mas ela é real. Ela está em nós, faz parte de nós. Nós temos ciúmes, voltando às pessoas que vivem conosco, temos ciúmes dos nossos irmãos no nosso trabalho, temos ciúmes dentro da casa religiosa, se um dos trabalhadores começam a receber elogios, temos ciúmes. Esse ciúme, ele é uma chaga que consegue contaminar o nosso ser, que consegue manchar o nosso eu. Então nós precisamos também ir aprendendo que o outro é o outro e o que ele conquista é algo dele, que pode ser benéfico ou pode ser prejudicial, mas não sou eu quem devo insuflar, não sou eu quem devo tentar fazer algo para diminuir o valor daquele que o conquistou. Ah, mas ele não merece. Que parâmetro você utiliza ou eu utilizo para medir o que o outro merece ou o que ele não merece? Essa é a questão. Ah, aquele lá é feio. Que parâmetro você está usando para medir o feio e o bonito? Se você estiver partindo a partir de você para usar um critério de feio e bonito, cuidado. As pessoas podem não te achar tão bonito quanto você está se achando. Então, nós temos que ter um meio, respeitar o espaço do outro. E essa é uma das propriedades que nós vivemos lutando para tirar e é muito difícil de ser abolida e afastada de nós. A arrogância também é uma propriedade do espírito, uma propriedade no espírito, não do espírito, tá? Como eu disse no início. Porque ela está no espírito, mas não pertence a nós. Também pode ser retirado, também pode ser afastado. A arrogância nos traz a presunção de achar que nós somos melhores do que os outros, que nós somos superiores aos outros. Esse é um grande problema, é um grande dilema que a sociedade está vivendo em um conjunto, na tentativa de mudanças, na tentativa de aprimoramento. Então, quando nós começarmos a nos dar a devida importância e dar aos outros essa devida importância, as coisas começam a clarear e começam a melhorar. Tá? Então nós vamos mudando a partir daí. O quarto item que eu trouxe para falar foi sobre a prepotência. A gente ouve muito isso nas palestras. Esses fatores que eu peguei, geralmente a gente ouve muitos palestrantes falando a respeito. Tá? Então, a prepotência nos transforma em tiranos, nos transformam em criaturas que, por muitas vezes, ao nos sentirmos superiores aos outros,
nós achamos que nós temos o direito de passar sobre os outros. Imagine um prepotente com bens materiais. O que ele se torna? Um carrasco humano. Então nós temos que estar muito atentos para que nós possamos ir mudando esse nosso jeito de sentir e de estar. Porque não é um jeito de ser, é um jeito de estar. Um dia nós seremos melhores, nós estaremos numa situação melhor do que nós nos encontramos agora. Quando nós conseguirmos entrar nesse estado de conscientização, porque todos esses itens aqui são coisas que nós precisamos analisar. Nós precisamos fazer algumas reflexões, como dizia Santo Agostinho, quando terminar o vosso dia, que recolher-se, faça uma revisão do seu dia, pensando se você não prejudicou alguém, se fez todo o bem que você poderia. Então, essa seria a reflexão. Primeiro, nós precisamos nos conscientizar desses fatores. Tem outros, é claro, mas eu peguei esses 4 que na minha visão agora é a principal para nós conversarmos nessa noite. Então, deixar de ser orgulhosos, ciumentos, arrogantes e prepotentes. Se nós conseguirmos englobar esses 4 itens, nós estaremos dando um grande passo no nosso processo de crescimento. Não é fácil, realmente não é. Mas eu volto a fazer a colocação já de alguns instantes atrás. Coloque-se na posição do outro. Sempre tente colocar-se na posição do outro. Se eu estivesse no lugar dele e ele me tratasse dessa maneira, como eu me comportaria? Eu estaria feliz com isso? Se nós conseguirmos nos conscientizarmos dessas propriedades que estão em nós, que não fazem parte de nós, mas estão no nosso espírito, nós começaremos a quebrar o orgulho, movimentando a nossa humildade. A humildade, ela não se apresenta diante dos outros com toda essa empáfia dela. A humildade nos equipara aos outros, nos leva a um nível parecido com os nossos irmãos. Ser humilde é aquele que entende que ainda há muito a se mudar, muito a transformar e ainda muito mais a fazer. Então a gente começa a quebrar um pouco esse nosso processo. Quando nós começamos a nos desprender de tudo aquilo que nos domina. Desprender do que nos domina não significa abrir mão do que nós temos. Aí nós voltamos aos bens materiais. Ah, mas então é errado ter bens? Não, não é errado. Você luta, você trabalha, você busca conquistar. O que você não pode, voltando na história do senhorzinho do asilo, é se tornar prisioneiro do que você tem. Quando eu trabalhava no Asilo Lar de Jesus, tive a bênção da oportunidade de trabalhar lá por 11 anos. Aprendi muita coisa naquela casa bendita. E é muito interessante que nós vamos observar então que pessoas que às vezes estavam lá, eu sempre faço essa citação. Eu vi irmãos que chegaram lá naquela casa que tinha todos esses fatores, inflexíveis, altivos, tinham perdido tudo que tinha, mas mantinha a arrogância, mantinha o orgulho. Passa um mês, 2 anos, 5 anos, um belo dia, eis lá o nosso interno com um copinho de água na mão. Onde está indo fulano? Vou levar para o fulano lá na cama. Quem
poderia imaginar que uma criatura como aquela teria a capacidade de levar um copo de água para o outro que não podia sair dela? E isso acontecia. Não com muita frequência, mas acontecia. Também vi muitos irmãos com caras de anjo, posturas de arcanjo, mas que na verdade, se relasse numa unha dele, ele virava o bicho, como se diz. Então, tinha angelitude exterior, mas tinha a perversidade interior. Então, tudo isso nós vamos conseguindo tirar do estado e passarmos para o estado de moderação. Porque aí nós vamos observar e aprender. Porque para aprender nós temos que analisar a questão. Vejam bem, não é julgar a questão, é analisar a questão. Porque no momento em que nós fazemos um juízo de valores, nós cometemos o equívoco. Nós não temos o direito de julgar a ninguém. Quando nós nos tornarmos mais benevolentes, nós teremos apagado esse estado de arrogância de dentro de nós. E essa benevolência é que vai mostrar aquilo que nós temos, que é a nossa bondade, que é a nossa capacidade de praticar as boas obras e as boas coisas. Nós estamos numa posição bastante complexa. Esse é o momento em que nós estamos sendo testados nas nossas dificuldades, nas nossas facilidades, nas nossas, vamos dizer assim, nos nossos propósitos de vida. Estamos vendo muita coisa acontecendo à nossa volta. Hoje, com a tecnologia, nós ficamos sabendo de coisas que acontecem para todo lado. E nós temos que também saber separar o que nós queremos ver e o que nós queremos assistir. Porque, com tudo isso que se movimenta, como que nós nos posicionamos? Quando nós vemos uma notícia ruim, como que nós nos portamos? Nós fazemos uma prece direcionando para aquele fato negativo, ou nós entramos também no mesmo processo a qual os nossos irmãos que passaram tal mensagem? Hoje acontece um acidente, 4, 5 minutos depois, está no Face. Não se respeita o direito de quem sofreu o acidente, não se tem o mínimo de bom senso de saber se ele está sendo incoerente ou não, mas já está no Face. Hoje as coisas estão movimentando assim. Então nós temos que saber como que nós vamos nos comportar nesse século, nesse estado, nesse momento em que nós nos encontramos. Quando nós falamos do homem novo, nós ainda estamos às voltas com o homem velho, com o nosso eu do ontem, que luta desesperadamente para não sair, para não deixar o homem novo se sobrepor. O homem novo não tem mais espaço no nosso tempo. O homem velho não tem mais espaço no nosso tempo. Contam-nos que um senhor, ele tinha uma empresa. E ele, durante toda a vida, ele tocou aquela empresa. Era uma empresa de tecelagem. O tempo foi passando, ele foi amadurecendo, manteve as mesmas máquinas, manteve os mesmos processos de fabricação. Seus filhos, que eram pequenos, foram crescendo, foram estudando, foram se preparando e aos poucos foram adentrando a empresa, foram modernizando a empresa com novos equipamentos, com novas ideias, com novas máquinas. Até então, que eles afastaram o homem velho
e assumiram a liderança da empresa. Nós vivemos numa empresa que nós não consideramos assim, mas é uma empresa chamada vida. Essa é minha empresa pessoal e eu preciso investir nessa empresa, porque tudo demanda a partir daí. Eu preciso manter a higiene, preciso manter a alimentação, preciso manter as vestimentas, preciso manter um padrão de exercício, senão ele vai entrar em colapso. Eu preciso higienizar a mente, eu preciso movimentar os meus instintos, os meus estímulos em direção ao auxílio, ao amparo, à benevolência. Então, nessa minha empresa chamada Sérgio, é toda uma estrutura que eu preciso movimentar. Se eu não cuidar dela, ela vai falir. Ela pode não falir fisicamente, mas vai falir interiormente. Nós vemos hoje os processos depressivos, os processos depreciativos, nós vemos tudo isso movimentando-se. E nós precisamos começar a trocar essas propriedades antigas por fatores novos, por coisas novas. O que eu quero ser amanhã? Eu tenho que movimentar, eu tenho que trabalhar. Então esse homem novo está lutando para sair. Ele quer se desenvolver, ele quer fazer parte de uma nova história. Mas o homem velho, que são os nossos conceitos antigos, o mantém aprisionado. Nós não deixamos ele se libertar. Eu sei tudo o que eu preciso fazer, como vocês também sabem. Mas chega na hora de colocar em prática, nós nos fechamos e não fazemos. Essa é a parte triste da nossa história. É uma empresa que está caminhando ainda com os seus requisitos antigos. Quando nós nos conscientizamos desses atributos, dessas propriedades, nós entramos no processo de reparação. É aí que começa toda a história, toda a transformação. Começar a reparar, não é reparar no outro, é reparar o que já foi feito. Errou, peça desculpa. Não está se dando bem com o seu cônjuge, converse, tente se acertar, procure um caminho, não dá, seja amigo, seja companheiro, não seja o senhor da posse. No relacionamento não funciona, não dá certo, muito bem, sigamos em paz, cada um segue a sua história, vamos buscar sermos felizes, vamos trilhar cada um numa história, para chegarmos aonde a gente precisa. Vamos parar de achar que a culpa é do outro. Por que a culpa é sempre do outro, não é nossa? O outro é sempre o culpado, é sempre o responsável. Eu não. Eu sou a vítima. Eu sou o coitado da história. E isso nós precisamos tirar de nós. Às vezes nós pensamos assim, o pessoal, né, e tem gente me desejando mal, tem gente me fazendo mal, né? Às vezes acontece isso. Acontece de alguns companheiros que nos procuram desesperados, às vezes até, olha, estão me fazendo, né? Fiquei sabendo aí, por não sei por onde, que estão fazendo para mim aí uns trabalhos aí para atrapalhar minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só vai ter quem vai desejar fazer o mal para você em duas circunstâncias. Ou você é muito ruim, melhor, ou nós somos muito ruins e eles desejam nos destruir, ou nós somos muito bons e eles querem nos prejudicar. Porque o bem também amedronta, o bem também machuca.
Você é tão ruim assim que merece ser atacado? Se a resposta for não, então você descarta. Você é tão bom assim que merece a atenção dos outros para tentar te atrapalhar? Não? Está resolvida a questão. Por que nos atingir então? Nós nos atingimos sozinhos. Não precisam fazer muita coisa não. Né? Eu falo que fácil é empurrar o bêbado na ladeira, se ele já estiver na ladeira. Mas levar ele lá é difícil. Mas se estiver lá, ele desce sozinho. Então a gente não precisa fazer muita coisa, né? Jesus, ele é o amparo, ele é a luz, ele é o caminho. Jesus é a proteção. Jesus é a fonte. Jesus é o ideal, é o propósito. Qual é o nosso propósito? Onde nós queremos chegar? O que nós queremos ser? Vamos mirar a postura do Cristo. É lá que eu quero chegar. É nessa posição que eu quero estar. Quantas existências vai demorar? Quanto menos, melhor. Não depende de Jesus, depende de nós. Somos nós quem vamos decidir quanto tempo vai demorar para nós chegarmos aonde Jesus se encontrava quando ele veio à Terra e aonde ele está agora. Porque para isso, essa mudança é necessária. Não nos faltam recursos. Eu às vezes fico pegando a história e tentando imaginar como foi antes da época de Kardec. Como foi na época de Kardec e depois de Kardec. Quantas brigas foram dadas para se falar na religião, para se posicionar. Eu tenho uma fé, eu posso professar uma fé. Vocês já pensaram nisso? Naquele tempo eram perseguidos, eram aprisionados, eram executados. Hoje nós somos livres para professar a nossa crença, livres para professar os nossos ideais, mais ou menos, mas somos. Não vamos entrar no mérito da questão, que não vem ao caso. Então, tudo isso nos foi dado desde a época, desde antes do Cristo, dos profetas que lutaram, de Jesus que veio trazer a Boa Nova, dos irmãos que vivenciaram a Boa Nova depois, de todos aqueles que foram mártires para nos dar o que nós temos hoje. As propriedades que eles lutaram para desenvolver nos foram dados de presente. É claro que nós estávamos também para aquelas épocas, mas isso fica para um outro momento, quando nós formos falar em reencarnação. Mas tudo isso chegou até nós, graças a um trabalho de muitas mãos, de muitos braços, de muitos corações e de muita entrega. Hoje nós temos todas essas facilidades. Então a luta é uma necessidade, mas hoje nós podemos lutar muito menos. A luta é da minha empresa pessoal, é mudar o meu interior. Eu não preciso mudar vocês, eu preciso mudar a mim. Aquele que quiser me seguir, venha. Aquele que quiser seguir o Cristo, siga o Cristo. Mas para seguir, para chegar lá, a mudança é indispensável. Deus não muda suas leis. Ele não derroga nenhuma lei. Ele não privilegia ninguém. Todos têm as mesmas oportunidades. Todos precisam percorrer o mesmo caminho. Quanto nós vamos custar para chegar lá? Essa é a história.
Essa é a questão. Eu ouvi uma frase um dia na escola, que ela dizia assim, é um ditado russo, que honra não consiste em cair nunca, mas em levantar toda vez que se cai. Tropeçou? Eu estou usando bastante essa frase ultimamente, né? Até os tropicão nos levam para frente. Vocês já viram alguém tropicar e ir para trás? Não, né? Às vezes a cabeça do dedo fica na pedra, se tiver de chinelo, né? Mas a gente sempre vai para frente. Então até os tropicão são benéficos. E já é o Chico que dizia, quando lhe atirarem pedras, vire as costas, pois a pedra lhe atingirá nas costas e o impulsionará para frente. Enquanto se você os enfrentar de frente, ela baterá no seu peito e te jogará de costas. Então, sabedoria de sábios não se questiona, analisa-se e vivencia. Então vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar da melhor maneira possível, procurando olhar o próximo ao nosso lado, procurando ver o irmão ao nosso lado. Gente, a gente passa a vida passando pelas pessoas, a gente não olha as pessoas, a gente não sente as pessoas. É tão triste quando você chega num lugar que as pessoas estão todas com as caras amarradas, você olha assim, tá aquele semblante carregado. Às vezes basta uma palavra, basta uma pequena expressão e você muda o momento, você transforma o momento. E às vezes esse transformar o momento vai transformar a vida da pessoa. Ela vai agir depois de uma maneira diferente. Agradeço a Deus por ter me feito um pequeno palhaço. Porque dentro da pequenez ainda se consegue levar alegria àqueles que não a possuem. Não sei quem disse essa frase, mas ela é interessante. Então, meus caros amigos, nós vamos sempre rogar a Jesus que ilumine a nossa mente e o nosso coração. Qual propriedade você quer para você? Vamos começar a trabalhar para abolir essas que eu citei, tá? Em relação ao orgulho, a humildade, ela é que sobrepõe-se ao orgulho. Os ciúmes, nós podemos estar em um estado de moderado, onde nós não nos prendamos às outras pessoas. A benevolência se sobrepõe à arrogância, tá? E assim nós vamos seguindo a nossa história. Se alguém tiver alguma pergunta, o Cláudio está louco para responder, vocês podem fazer, que ele vai responder lá atrás para nós. Aí ele vai? Então tá. Temos bastante gente para responder, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer, fiquem à vontade. Agradeço a Jesus por me dar a oportunidade de falar sobre a propriedade. Como eu disse, não falava sobre ela desde 2002, por aí, tá? Então, agradeço pela oportunidade, agradeço a vocês por me prestarem os seus ouvidos e a sua paciência, e que a luz sublime do amor do Cristo amado continue sempre nos envolvendo e nos amparando a todos. A Marli vai fazer um ensinamento para nós, depois nós vamos passar para os passos e para os atendimentos. Então vamos agradecer ao Sérgio pelas palavras, pelo seu conhecimento que ele veio dividir conosco. Vamos passar para a segunda fase dos nossos atendimentos. Todos possam levar seus pensamentos até Jesus, buscar se conectar a essa espiritualidade, deixar o seu coração sereno, saber o que vocês vieram buscar aqui nesta casa, o que vocês buscam quando vocês buscam um aprendizado, quando buscam se conectar a essa espiritualidade, a Jesus, que é o nosso exemplo.
de dignidade, de amor ao próximo, de paciência, de sabedoria. Ele passou aqui na terra só trazendo, falando da boa nova, falando de um pai de amor, de misericórdia, de auxílio. Então que nós possamos nos conectar e saber o que realmente nós queremos nessa nossa fase da nossa vida e saber seguir os passos de Jesus, seguir os seus caminhos, os seus ensinamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim da terra como do céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja.